o podcast da Fran. Mais uma entrevista de sucesso. E sabe com quem eu estou hoje? Com o Washington Coração Valente. Vocês sabem quem é? Seja bem-vindo, Washington Coração Valente. Obrigado, Fran. Obrigado pela oportunidade. É um prazer em poder estar aqui. Gente, o Washington Coração Valente, ele é pré-candidato a deputado federal aqui para o Distrito Federal. Por que deputado federal? O que te trouxe para a política? Bom, vamos lá. Eu, quando criança, sou daqui de Brasília, né? Isso é importante, viu, gente? Os nascido. aventureiros que vêm por aí querendo se aventurar aqui no DF, vamos apoiar as pessoas que nasceram aqui ou que se criaram aqui, que vivem aqui no DF, sabem a realidade do nosso DF. Exatamente. Sou brasiliense com muito orgulho, né? E depois a gente vai falar mais sobre essa questão, né? De o brasiliense estar sempre um pouco na direção certa, o brasiliense está no alto escalão aí, principalmente da parte política, porque ele entende e sabe o que é ser brasiliense, né? Mas a gente vai conversa depois, não tem problema não. Mas como brasiliense, eu sempre respirei política, né? Desde a infância a gente sempre teve essa ligação política. É claro que a minha história é toda no futebol, toda no esporte, né, do qual a gente tem ídolo de algumas equipes, onde eu consegui chegar à seleção brasileira, né, mas quando eu jogava, eu sempre acompanhava a política, por ter sido daqui, né? E aí foi aí que quando eu parei de jogar, quando eu saí daqui de Brasília, fui para o Rio Grande do Sul, saí daqui com 14, 15 anos de idade, né, e fui para o Rio Grande do Sul, jogava no Brasília, aqui fui destaque, artilheiro, e fui para o Caxias do Rio Grande do Sul, e lá comecei a construir um pouco a minha história também, né, no início da carreira, e rodei o Brasil, rodei o mundo. E quando eu parei de jogar, eu voltei para o Sul, eu tinha alguns negócios lá, e foi onde me chamaram para entrar na política. Eu, por ter sempre essa política na veia, né? É quase isso, né? Quase que na veia, esse conhecimento da política, e aí aceitei. E aí eu disputei a vereador de Caxias do Sul, foi o mais votado, né, em 2012. E em 2014 eu disputei para deputado federal, pelo Rio Grande do Sul. E fiquei como primeiro suplente. E quando o Bolsonaro ganhou, como foi presidente, em 2018 eu não disputei nada. E aí ele chamou o Onyx Lorenzoni para ministro, né? Ministro da transição primeiro, e foi onde ele abriu o espaço e eu entrei como deputado federal. Mas você nasceu em Brasília, Sou brasiliense, nasci aqui no Hospital de Taguatinga. Ah, é? No HRT. Taguatinga, exatamente. Mas a minha infância toda foi na Asa Norte, né? Foi quando eu nasci, eu até eu brincava com meus pais, meu pai e minha mãe. Meu pai era funcionário do Itamaraty e minha mãe funcionária do GDF. E aí meu pai, quando eu nasci, meu pai teve os apartamentos funcionais, né, da Asa Norte. Eu falei, pai, até quando eu nasci eu te dei sorte, né? Era brincadeira, é claro. Porque ali foi todo o trabalho dele, foi todo o mérito dos meus pais, né? Sim. Mas aí teve o apartamento funcional e a minha vida toda foi na 411 Norte. Sim. Então você rodou o mundo e depois, como um bom filho, retornou à casa. Exatamente. Saí. Eu nunca deixei Brasília, né? Eu fui para seguir a minha vida, a minha carreira, o meu sonho, né? E graças a Deus eu conquistei muito através do futebol, mas eu sempre voltava para Brasília, sempre estava aqui. Eu tenho meus parentes, meus primos todos aqui, minhas famílias, meus tios, minha mãe. Seus filhos, então, né? Você é pai, né? Temos 3 filhos. Então, a gente passava férias aqui, né? E depois eu saía para o meu trabalho. Porque na realidade, né? a sua profissão exigiu que você tivesse que sair de Brasília, né? Não tinha como, exatamente, para jogar nas grandes equipes. Até porque, infelizmente, o futebol brasileiro é até um certo ponto, né? Até um certo limite. Para você realizar o seu sonho, você jogar em equipes grandes, você tem que sair de Brasília, né? Gostaria muito e quero muito trabalhar, ajudar para que o futebol brasileiro cresça, né? Estamos aí vendo o Gama, tomara que ele consiga subir, enfim. Mas o futebol de Brasília sempre sofreu, né? Então tinha que sair para poder conquistar a vida. Sim, claro. Então foi isso. Eu segui minha carreira, mas a nossa origem a gente nunca
esquece, nunca né? esquece, e nunca larga, né? Me conta um pouquinho como é que foi essa sua trajetória aí no futebol, como começou? Isso, comecei nas peladinhas ali nas quadras, né? Lá na 411 Norte, né? Debaixo dos blocos. E sempre eu tinha essa paixão pelo futebol, sempre gostava da bola. Tanto é que eu tenho carrinhos, né? Que eu ganhei quando eu tinha 3, 4 anos de É idade, Hot 5 anos. Wheels? Não, não é o Hot Wheels, não, né? É um pouquinho. Eram os carrinhos mesmo, não, que As hoje miniaturas, né? tem os miniaturas, tem os de plástico, os de maiorzinhos, estão intactos até hoje. Eles estão novinhos, como se fosse tivesse feito nesse mês passado. Porque eu brincava com eles um pouquinho, mas era pouca coisa. Eu gostava mesmo de bola, era bola. Meu negócio era bola, 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 bola. Aí meu pai percebeu essa minha paixão pela bola, esse meu dom, e aí ele incentivava, né? Me dava bola. Qual foi a sua primeira experiência, assim, realmente jogando num time? Qual foi? Não, então, aí a gente jogava debaixo do bloco, entre os amigos, jogava time contra. E aí até quando eu fui chamado para um time que jogava já 11, um jogo já 11 valendo, um jogo oficial, né? Que era o time Terremoto. Chamava Terremoto o time, lá na Zanotti, era muito famoso, foi muito famoso alguns anos atrás, né? Tem muita gente da minha geração aí que conhece o Terremoto, né? Que Isso era o você Paulo tinha Emílio. quantos anos? Eu tinha 11, 12 anos. Ah, um adolescente, É. né? E aí foi o Paulo Emílio, o treinador, que o dia que eu não fui, falei para ele, qual é a sua posição? Aí eu falei, atacante. Ele é atacante, eu jogo aqui de atacante dos lados aqui. E aí, no primeiro treino, eu fiz um monte de gol, né? Gol, 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 gol. Ele falou assim, não, meu filho, peraí, a partir de agora você é centroavante, tá? Você não é atacante, não. Centroavante, que é o homem que faz o gol, o número 9, o artilheiro. Ele vai se, a partir de agora você é centroavante. E ali, a partir dali, eu comecei a ser centroavante, e aí onde eu comecei a minha Deslanchou, carreira, né? e fui seguindo centroavante. E aí fui um dos maiores artilheiros do Brasil, já fui considerado o melhor atacante do Brasil, tenho um recorde do Campeonato Brasileiro. E joguei no Fluminense, que era o time dele. Olha a Ah, é? coincidência. Ele era torcedor do Fluminense. E aí eu depois que eu fui contratado para o Fluminense, hoje sou ídolo, né, do Fluminense. Mas infelizmente, ele não me viu eu jogar no Fluminense. Quando eu fui para jogar no Fluminense, ele já tinha falecido, né? Mas o filho dele foi lá, mostrou a camisa do Terremoto. Quando eu fui apresentado para o Fluminense, eu vi a camisa, meu coração, pô, bati, chamei ele para minha chegada ao clube, né? Quando eu fiz a entrevista. E mostrei a camisa, do qual eu comecei, quando eu virei centroavante. Então, foi assim uma história muito bacana. E a partir dali, eu me destaquei, centroavante, artilheiro, vai disputar o Campeonato Brasiliense pelo Brasília, né? Ah, você jogou pro Brasiliense também? Joguei no Brasília, no Brasília. Naquela época não existia o Brasiliense ainda, né? Isso a gente tá No falando em que Brasília. ano mesmo? Isso, 89, 88, 87, 88, 89. Hoje você tá com quantos anos? Eu tô com 51. 74, Eu sou 75. 75. 75. E aí eu nessa fase, eu jogando no Brasília, na base do Brasília, eu fui artilheiro do Campeonato Brasiliense, e aí eu fui chamado para jogar no Rio Grande do Sul. E aí eu fui para o Rio Grande do No Sul. Grêmio, né? É No Grêmio? Caxias. Caxias. No Caxias. Ah, O primeiro, você falou. onde eu iniciei, foi no Caxias, aí onde eu realmente iniciei como uma carreira profissional mesmo. Porque aqui no Brasil eu treinava uma vez por semana e jogava. Lá não, lá era o treino diário, morava na concentração, morava debaixo da arquibancada que a gente falava, né? No alojamento, com mais um monte de garotos, né? Tentando lutar pela vida. Então fui para lá muito cedo, com 15 anos, e comecei realmente uma Aí depois trajetória profissional mesmo, né? Depois do Caxias, você foi pra onde? Aí no Caxias, me profissionalizei lá no Caxias. Aí depois eu fui pro Internacional de Porto Alegre, emprestado, voltei pro Caxias, depois Grêmio. Aí o Grêmio me reemprestou para Ponte Preta. E na Ponte Preta foi um divisor de águas para mim. Foi importante que na Ponte Preta eu fui conhecido no Brasil. Né, joguei no Paraná Clube e depois Ponte Preta, aí onde eu fui artilheiro do Campeonato Paulista, artilheiro da Copa do Brasil. Fui para a seleção brasileira jogando pela Ponte Preta. Então eu já estava no nível já nacional, já conhecido. E na Ponte Preta aí depois quase cheguei à Copa do Mundo, né? Eu fui entre os 35 pré-convocados para a Copa do Mundo,
a última que nós ganhamos, 2002. Joguei a Copa das Confederações e joguei as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Aí na Copa eu estava entre os 35 convocados, mas acabei não indo entre os 23 que foram para a Copa naquela oportunidade, né? Mas a gente fez parte daquele grupo, todos. Eu joguei aí o Marcos, o Cafu, o Roberto Carlos, o Lúcio daqui de Brasília. É mesmo? O Kaká daqui de Brasília. O Kaká quando foi... Eu já estava na seleção quando ele foi a primeira vez convocado, né? E que também é daqui de Brasília, né? Então eu joguei com o Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, enfim, todos esses grandes jogadores. E aí eu não cheguei, infelizmente, a jogar aquela Copa do Mundo que nós conquistamos o título, né? Mas foi uma trajetória muito bacana. Aí fui pro Fenerbahçe, da Turquia, negociado. Você foi pra Turquia? Fui pra Turquia, fui vendido pro Fenerbahçe. E lá no Fenerbahçe, onde eu tive o maior desafio da minha vida, né? Qual foi? Aí foi onde eu tive o problema no coração. Ah, por isso que o apelido Coração Valente, Exatamente, né? exatamente. Lá foi onde eu num treinamento, senti uma queimação no peito, uma azia. Isso você tinha quantos anos? Tinha 27. Novinho, né? Novo. E a minha primeira experiência fora do país, poxa, já num nível, nível alto de futebol. E aí E você fez seu tratamento lá na Turquia? Isso, aí ou veio pro Brasil? eu senti essa queimação, que era uma azia. Fiquei uma semana sentindo até que eu fiz os exames, aí deu que eu estava com uma das veias artérias minhas, a coronária estava com 90% obstruída. Nossa. 90%. E você é um atleta, né? E atleta, pois é, 90%. Ou seja, eu fui salvo por Deus ali. Foi Deus que falou assim, não, você continua aí que você tem uma missão muito forte ainda. Com certeza. Na terra, na vida. E aí eu coloquei o stent, né, desobstruí, que eu poderia ter tido um infarto ali. Sim. Deus te deu uma segunda chance, hein? Eu estava prestes a ter o infarto. 90% é muita coisa. E, enfim, eu coloquei um stent, aí eu aí eu voltei para o Brasil e fiz toda uma recuperação, né? Uhum. Um ano me recuperando. Muitos médicos disseram que eu não voltaria. Não, e não, e não, e não. Até que eu conheci um cardiologista através do Atlético Paranaense, lá em Curitiba, o doutor Constantino, um argentino, mas ele é um gênio, né? Ele se especializou em questão do stents, né? E aí me conheceu, fez os exames e falou, realmente, para voltar a jogar ainda não. Mas onde eu falo, conto nas minhas palestras, né? Toda a minha história, te conta uma palestra muito bacana. E aí foi uma frase que ele falou para mim que o Dele falou assim, ele falou todos os problemas e tal, e quando ele falou assim, mas existe uma chance. Eu falei, pronto. Como é que é, doutor? Era só isso que você queria ouvir, né? Era isso que eu queria ouvir, doutor. Eu dou a minha vida, o que tiver que fazer, eu faço por essa chance. O que eu preciso fazer? Aí eu fiz de novo um procedimento cirúrgico, coloquei mais 2 stents. Um dentro daquele que eu coloquei na Turquia, né? E o outro, eu coloquei que ele falou assim, teve um probleminha lá na frente que pode acontecer no futuro, então eu já vou colocar ali também. Enfim, coloquei mais 2 stents, tenho 3, né? E eu fui, então, eu fiz toda uma recuperação no Sim. Atlético Paranaense, 6 meses lá treinando sozinho para ver se voltaria. Que é uma tortura, né? Um atleta ter que ficar parado, se recuperando. E vendo aquele time jogando no Campeonato Brasileiro e você ali só sem ter a certeza, lutando, né? Pela vida, né? Mas ali todo dia eu acordava, eu vou voltar a jogar. Eu tô com Deus, Deus está me abençoando, Deus está me protegendo, eu sou forte, sou firme, eu vou voltar. Todo dia era assim. Até que depois de 6 meses, no final do ano de 2003, eu fiz todos os exames novamente. O médico falou, você está liberado, você deu todo positivo os seus exames, todos sem problema algum, sem risco nenhum, volta a jogar. E aí em 2004 eu retornei ao futebol. E quando eu retorno ao futebol... Para qual time? No Atlético Paranaense. Quando eu retorno ao futebol, no primeiro ano, nesse ano, 2004, eu me torno o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro até hoje, né? Até hoje. São 22 anos que eu tenho esse recorde, entrei no Guinness Book, livro dos recordes. Então, foram 34 gols em 38 jogos, né? Uma média no Campeonato Brasileiro é excelente, né? Então, o recorde até hoje. E aí nasceu o Coração Valente, né? Aí eu fiquei conhecido como Coração Valente a partir dali. E realmente, né? Valente. E a pergunta que não quer calar. E os estudos? Nessa história toda de futebol, que não é fácil, isso, né? Não é fácil. Corrido demais. Não. Como é que ficaram seus estudos? Eu terminei os estudos
ensino médio. Depois eu fiz a faculdade de educação física, mas depois, porque quando você é profissional, fica muito difícil você conciliar Né? E a faculdade. carreira de jogador de futebol é curta, não é? É curta. Com quantos anos começa a aposentadoria? A minha carreira, desde o início, eu estou falando com 14 anos, 15, 14 anos. E eu terminei com 15, para dizer assim, foram 20 anos de carreira, contando com a base, tá? Contando com a base, é 20 anos de carreira. 36, eu parei com 36 anos. E hoje, geralmente, para com quantos anos? Hoje, consegue 38, 31, 39. Aí depende da saúde do jogador, né? Se ele sofreu alguma lesão grave ou não durante a carreira, isso ajuda muito. E aí tem uns que chegam até quase 40 ali, mas é um ou outro. Mas a média, hoje aumentou a média para 38. Antes era 36, aumentou para 38 hoje. E aí, depois dessa fase aí, dos 36 anos, você teve que se ressignificar uma carreira, né? E aí, claro. Fazer uma nova carreira. E você foi para onde? O pós-carreira, né? O pós-carreira. Que a gente prepara sempre isso. Aí os estudos é muito importante. Porque é muito jovem, né? Eu me formei em educação física, né? E aí eu entrei na parte da gestão. Na gestão esportiva, né? Com a experiência como atleta, né? Sim. E aí valiosa. eu fui exatamente. Aí eu fiz curso de treinador, da gestão do futebol. Só que eu entrei aí na parte política, né? Entrei na política, onde a gente fez gestões, graças a Deus, sempre bem sucedidas. Levantando a bandeira do esporte, lógico. Levantando, né? a bandeira do esporte. Eu uso muito isso. O esporte, para mim, não é porque eu sou esportista, mas é fato. O esporte ele é linkado. E eu faço isso, depois eu vou te falar o porquê. A gente tem um Instituto Coração Valente, né, que eu sou embaixador. Mas depois eu quero saber mais sobre o Instituto. Isso. O esporte, ele é linkado à saúde, porque quem faz esporte é qualidade de vida, é saúde. Já é automático. Desde a base, desde o início, até a terceira idade. Sim. Né, a melhor idade. Né? Então, é do início ao fim, passando pelo alto rendimento, pelo profissional, enfim. O esporte tem um link com a saúde. Pronto. O esporte tem um link com a educação. Eu preparo meninos hoje para ser cidadãos. Se alguém sair ali um jogador de futebol, que não é fácil, ótimo, a gente vai soltar fogos, vai vibrar, vamos aconselhar para dar tudo certo, vai fazer uma gestão, ajudá-lo, né, para ele ter uma carreira brilhante, mas é para formar o cidadão. E lá, por exemplo, depois a gente conta sobre o Instituto, mas tem que ter nota boa. Então, é direto com a educação. Tá? Isso, ponto fechado, é como se fosse um contrato assinado ali. A educação tem que estar pré-requisito, né? Com certeza. O esporte é linkado com a segurança. Quanto mais meninos tirados das ruas, sem oportunidades, que são menos assistidos, estiverem no esporte e na educação, menos bandidos, né? Sim. Menos que mexe com drogas menos que também, são bandidagem, menos... Enfim, isso já é um projeto para que a segurança no futuro estejam menos bandidos. Né? Isso é um projeto para a segurança. Até porque se eles não seguirem a carreira de jogador, eles vão ter consciência o suficiente para seguir uma carreira boa. Para a vida, são como cidadãos. Né? Então, por isso o estudo também é importante e, claro, a gente mexe na segurança. E o social. É um projeto que a gente tem, um projeto social que dá oportunidade para a família, não só para o garoto ali, tem oportunidade para a família. Vocês envolvem a família também. Mexe muito com a família, então se mexe no social. Então por isso, claro, que é o meu link hoje, a minha bandeira é o esporte, mas eu estou preocupado com essas chaves também, essas pautas importantes, que é o que faz com que a nossa população, para o desenvolvimento do nosso povo, das pessoas. A gente cuida muito das pessoas, a gente se preocupa muito. Enfim, então essa é uma das minhas metas, por isso, como você falou na abertura do programa, como pré-candidato, estou sim como pré-candidato a deputado federal pela minha cidade, pela minha terra, e tenho muitos projetos que eu tive pela minha experiência no mundo para trazer e para fazer não só para o Brasília, mas pelo país, né? Mas, é claro, focando em Brasília. Você, com essa experiência toda, quais as dificuldades que você vê hoje que um jovem enfrenta para poder galgar aí na profissão de jogador ou qualquer outro esporte, né? Qualquer outro esporte e qualquer outro tipo de profissão. Oportunidades. Eu acho que o jovem hoje... Que tipo de oportunidade que esse jovem
Perfeito, vamos lá. Precisa ter que ele não É. tem hoje. Tem essa minha área do esporte, claro, que a gente já tem, depois a gente pode falar, depois a gente vai falar sobre o Instituto, mas hoje eu faço palestra, tenho uma palestra para uma empresa muito importante que ela fomenta e ela ajuda na formação do jovem, no primeiro emprego, jovem aprendiz, no estagiário, né? E a gente fala assim, cara, eu vou lutar muito para que eles tenham oportunidade, principalmente para eles se formarem, para eles buscarem. Eu tenho uma tendência, eu gosto da medicina. Opa! Então vamos lá. Descobrir talentos, né? Exato. Vamos dar a oportunidade para que ele faça cursos da medicina. Eu estou pensando na advocacia, no direito. Vamos dar oportunidades para que eles se preparem com os cursos, que os cursos cheguem para eles com oportunidade. Aí, depois, com a oportunidade dada, aí é cada um. Sim. Cada um que aproveita da sua melhor maneira. Sim. Mas que eles tenham oportunidades. A juventude precisa, porque se não tiver oportunidade, se não fazer o crescimento através do estudo, se não tiver o crescimento através de você preparar, botar a nível federal do governo e oferecer oportunidades para esses jovens, aí o que vai acontecer? É a oportunidade negativa. Sim. Aí está perdido ali o cidadão. Então, a gente tem que potencializar o que o jovem tem. Então, a gente vai brigar muito por isso, por questões dos jovens, para eles se profissionalizarem, cursos profissionalizantes, cursos para estudo, para que eles se formem no futuro, para que eles busquem o caminho que eles gostam, a profissão que eles entendem, então, que eles se dão bem. É claro que o esporte está sempre envolvido nisso tudo, mas vai ter outros caminhos, tem outros caminhos. Sim, claro. E a gente precisa cuidar das nossas crianças, né? Muito. Até porque os nossos meninos que nascem aqui em Brasília precisam galgar nos altos patamares aqui do trabalho, né? Mão de obra qualificada, que esse jovem às vezes fica em casa desestimulado a estudar, e a gente tem que ter esse olhar, né? Principalmente você que vai entrar aí na política agora, precisa ter esse olhar para os nossos jovens, para as nossas crianças. Perfeito, também. Exato. E além disso, o que você pode preparar isso? Empreendedorismo, para que essa criança... Incentivar, né? Incentivar. Ser empreendedor, para ele ter uma noção na frente, para ele ter a percepção lá na frente, para ele mesmo fazer o seu próprio projeto, ser um empresário, né? Empreendedor, isso que a gente tem que formar. A criança de Brasília precisa dessas oportunidades. Os jovens de Brasília. Brasília, agora voltando àquela questão, eu como brasiliense, como se fala muito, poxa, são poucos hoje políticos que são de Brasília. São. Infelizmente são. Chega. Ponto. É claro, tem muita gente que veio aqui há muitos anos, outros de fora que veio, e nada contra a pessoa de fora, nada. Pelo contrário, tem muita gente que de fora veio aqui e fez progredir a nossa cidade. Mas agora já estou numa geração, a minha e a mais nova, já tem que tomar as rédeas de Brasília. Sim. Já tem que sentir, sabe no coração, sabe no pulso o que é ser brasiliense, o que é Brasília e o que pode fazer pela sua cidade. Com certeza. Né? Então, hoje me coloco assim, eu sou brasiliense, gente. Eu estou aqui e quero fazer pela nossa cidade. E vou fazer pela nossa cidade, pela nossa Brasília. É prosperar. Brasília foi construída para isso. Para ser próspera. Sim. Para ser o exemplo para o Brasil, né? Exatamente. Não um exemplo. Todo mundo fala, né? É engraçado que quando... E eu defendo muito, poxa, quando as pessoas falam assim, olha lá, olha Brasília, que vergonha que é Brasília. Eu falei, não, Brasília não é vergonha, não. Não é vergonha, porque que pode ter certeza. Exatamente. Porque se você vê lá a vergonha, tem cariocas, tem paulista, tem paranaense, tem gaúcho, tem baiano, tem alagoanos, é assim. Tem amazonenses, enfim, tem todos os estados lá, viu? Tem mineiros, enfim, pá. Né? Então, os brasilienses lá estão... porque lá é o local que tem que estar todos lá, onde é o centro do país. Mas espera aí, tem que ter muito... E os brasilienses também não gostam disso. Sim. Eles defendem também a sua pátria e defendem que o seu estado, que o Distrito Federal progrida. E Brasília é igual coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Então, se tem alguém que mau caráter aqui, é o pessoal que manda de lá para cá e a gente acolhe, né? Fazer o quê? Se vocês mandaram escolher, não sabem votar, é problema de vocês. Exato. Então, a gente tem muito isso. Então, vamos lá, gente. Aqui agora começar ter essa visão, né? Claro, esse novo pensamento, essa nova ideia, essa visão. Vamos lá, a gente tá... Eu defendo muito essa bandeira aí também, né? Defendo muito. Apesar de, claro,
Brasília sempre foi uma mãe, um coração bom, cabe todos aqui, desde a história, do nascimento de Brasília, veio os candangos, veio Os pessoas de outros, os nordestinos, os nordestinos, os cariocas, sulistas, né? os cariocas, veio todos aqui para construir a nossa cidade e para Somos prosperar. gratos a eles. Sempre gratos, né? Claro, e aqui tem espaço para todos, mas agora precisa também brasilienses, opa, vamos tomar o Tomar a direcionamento? frente, exatamente. Vamos lá? Então, assim, é isso, a gente tem força para isso. Agora, eu fiquei curiosa, eu quero saber sobre o Instituto Coração Valente. Isso aí é o meu xodó, né? É um filho, né? É um filho. Eu tive esse sonho há muito tempo já, né? Desde quando eu jogava. E todo mundo falava, acho que daqui a pouco. Aí ficou aquela questão da marca do Coração Valente. Falei, cara, a minha história de superação, de ter tido a dificuldade, o problema, de superar, de vencer, de conquistar, Acreditar em Deus, de né? acreditar, ter fé, né? E isso aí, falei, poxa, rapaz, mais do que nunca, o coração, cara, o Instituto Coração Valente, você já mostra na tua história. E aí foi até que eu tive um empurrãozinho, eu falei, vamos. E aí fui convidado para ser embaixador. Hoje sou embaixador, e tem as pessoas responsáveis, mas o que é o Instituto hoje? Nós temos no estado de Sergipe e temos aqui no Distrito Federal. É nível nacional, então. É nível nacional. Pensei que ficar só aqui no DF. Não, é nível nacional. Graças a Deus, o nome é muito forte. O nome é muito forte. Já tem agora o pessoal de São Paulo, do Rio, já querem abrir. Já conversei com o pessoal do Rio Grande do Sul agora, querem abrir lá. Então, assim, graças a Deus, o nome é forte, a gente tem que saber aproveitar. E aí, então, assim, em Brasília, nós estamos com 7 núcleos, vamos abrir mais 3 agora, o total vão ser 10. Por Onde enquanto, ficam os núcleos? tem no Gama, lá na Vila DVO, no Gama e Santa Maria ali, né, na divisa. Tem Samambaia, tem Recanto das Emas, tem na Estrutural, tem Planaltina, deixa eu ver sobre isso, tem Planaltina, Estrutural já falei, São Sebastião, tá? Então são 7 no total, na Ceilândia, tá? São 7 no total e vão abrir mais 3 agora. E vão ser 10. Cada núcleo atende 100 crianças, então já estamos com 700 crianças atendidas e vão para 1.000, vai ser 1.000, vai passar um pouquinho, né? Porque tem, por exemplo, na Estrutural, tem 100 crianças e já tem 60 na fila de espera. Quantos anos? Como que funciona? De 16 a 17 anos. De 6? De idade de 6 anos a 17 anos. E aí, a criança fica o dia maravilha. todo? Como é que funciona? Não, aí contraturno escolar. Estudam de manhã, treinam à tarde. Ou se estudam de tarde, aí cada base, cada núcleo tem a sua peculiaridade, tá? Escolhe os dias e o turno para onde atende mais Jogar crianças. o futebol. Tá? Joga o futebol, tem um uniforme completo, chuteira, da marca mais famosa aí, lanche, porque atleta precisa se alimentar. Sim, claro. Então, todo treino eles têm lanche. E aí a gente faz capacitação aos professores, são capacitados, a gente atende meninos, meninas, isso aí é obrigatório. Ah, é bacana. Meninas, as mulheres, hein? o quê? É para as meninas e eu fico apaixonado quando tem as meninas ali. Menina, eu adoro quando as meninas estão fazendo esporte. Então, para menina, e tem muitas meninas. Crianças que têm autismo e crianças com síndrome de Down. Que legal. Tá? São preparados, a gente atende crianças também com síndrome de Down e autismo. Também a gente atende. E já temos alunos, crianças que têm o síndrome, que estão lá funcionando. E é maravilhoso. Os pais, quando vêm conversar com a gente, a transformação desses meninos que têm o autismo, o esporte é um milagre. O esporte é um milagre, gente. O que ele fala assim, o menino fica doidinho quando é o dia do treino. Ele quer ir, ele fica mais atento, ele obedece mais, ele é mais calmo, disciplinado, fica né? mais tranquilo. Isso eu estou dizendo até para o síndrome de Down e para todos. Agora os outros então também, olha, é uma maravilha. E a gente cobra a nota da escola. Garoto, eu quero ver como é que está a sua nota, senão você vai sair do projeto. A gente dá um susto neles, né? Sim. Então, e não tem jeito, quando começa a fazer o esporte, a disciplina é natural que a nota melhora. Mas aí como é que é, por exemplo, se eu tiver um filho, né, de 6 anos a 16 anos, eu quero que meu filho participe da instituição, né? Coração Valente. Tem inscrição, tem os coordenadores. É uma vez por ano que abre? Não,
Se até chegar ao limite dos 100, tem Tá. vagas, né? Por exemplo, Planaltina ainda tem vagas. Poucas, mas tem. Planaltina, Recanto das Emas também tem bem pouquinho. Nas outras, Gama está completo, Samambaia completa, Ceilândia completa, Estrutural completa, São Sebastião completa. Eles Difícil. entram e não saem, Quando então. a gente lança, o pessoal já bota na hora. Em 2 dias já Então fecha. tem que abrir mais, viu? Vai ter que abrir mais. Então, Até aumentar para mais 100, tem que colocar abrir. 100 aí, mais 200, esse 300. é o meu objetivo. Se Deus quiser e Ele quer, Ele vai me dar essa oportunidade para não só fazer, não só no Instituto Coração Valente, é em todas as outras associações, todos os outros institutos que não são atendidos. Eu estou rodando essa Brasília e estou falando com muita gente. Não são atendidos. Tem muita gente, aquele que eu fico mais triste. Aquele professor que quer abrir uma escolinha lá na ponta. Tem por exemplo, lá no Sol Nascente, que é muito difícil chegar uma ajuda lá para o Sol Nascente. E aí tem um professor, aquele abnegado, que junta os menininhos e fica batendo na porta todo dia. Me ajuda numa rifa aqui, me ajuda numa rifa lá, me ajuda numa situação aqui para poder comprar os coletes, comprar uma bola. É esses que tem que serem assistidos. Sim. É esse que tem que ter o olhar. É esse. Eu acho que o esporte de Brasília pode crescer muito o Brasília é apaixonado pelo esporte, mas a tendência é crescer muito. Brasília não pode só ficar vendo eventos. Claro que tem que ter. Brasília a gente se coloca como capital do esporte. O evento é maravilhoso. O evento faz com que a cidade cresça, a propaganda para a cidade, é um turismo, movimenta a economia, perfeito. Mas e aqueles lá da ponta? Estão sendo assistidos? Não estão. É aqueles lá que a gente transforma. É o futuro da nossa cidade que transforma, trazer esses meninos, trazer esse legado, para que eles um dia possam participar de um grande evento. Né? Para que eles um dia sejam um Kaká, seja um Lúcio brasileiro, seja um Washington Coração Valente e muitos outros brasileiros que saíram daqui. E mesmo no galgando os altos patamares do futebol, que ele tem uma profissão, né? Não fique perdido aí. Não, é o que a nossa meta. É formar um você cidadão falou. para qualquer tipo de profissão. Que Descobrir talentos em outras áreas, né? Esteja pronto ali o cidadão. Sim, perfeito. Agora, puxando sardinha para o nosso lado, né? Os idosos, 50 a mais, 60 a mais, e aí? Claro, é isso aí. Você fazer eventos, aí você já começa a fazer. Tem vários, aqui em Brasília é bom isso também. Tem vários lugares de caminhada, corridas. O que nós temos aí de maratonista, corredores, os de finais de semana e aqueles profissionais mesmo, né? Sim. Então tem esses eventos importantes, mas é sempre bom você nos parques da cidade, né? Ou nos lugares dos bosques, ou nas regiões administrativas, lugares mais abertos, para fazer pista de caminhada, academias ao ar livre. Sim. Tem programas maravilhosos, sim. A gente tem que pensar em programas também para a melhor idade, eu digo a melhor idade, né? A melhor idade. Os mais experientes, porque é qualidade de vida. Sim. Tá? Então, isso aí tudo reflete até na saúde, né? Se o idoso é assistido ali na parte psicológica, física, né? Que o esporte abrange isso também. Tanto a parte física como a parte psicológica. Trabalha o quê? A prevenção na saúde. Descongestiona até os hospitais. Muito. E sabe, e você agora falando sobre a questão do hospital, eu estou com um projeto já conversei com a governadora Celina, já conversei com uns amigos. Você tem uma oportunidade, já conversei com alguns caminhos a nível federal. A gente tendo a oportunidade, isso aqui, é claro, não é promessa solta, né? A gente conversou, tem alguns caminhos. Claro que a gente vai correr atrás. Também a gente não vai chegar assim, pode deixar que eu vou chegar, eu estando lá, sendo eleito, eu vou chegar e vou fazer isso aqui. Não. A gente vai correr atrás, mas eu já estou correndo. Por exemplo, meu apelido é Coração Valente. Eu já estou pensando no hospital público do coração em Brasília. Olha, Brasília é necessário ter. Importante. Sabe por quê? É estudo. Tem um número de pessoas que morreram do coração, que morrem do coração, que é absurdo. É o que mais mata. É o que mais mata. O que nós temos, eu falo primeiro peladeiros, né? Mas o que nós temos esportistas de finais de semana aqui em Brasília, que às vezes passa o dia todo trabalhando, no final de semana eu quero jogar minhas peladas, quero correr, então,
Mas, gente, né, e o hospital não é só para atender aqueles que já sofreram Trabalhar a prevenção, trauma. né? É a prevenção. Poxa, deixa eu ir lá, vou fazer meu check-upzinho, tô bonitinho, tô legal, posso tocar ficha no meu esporte, posso fazer o meu esporte que eu quiser e vou estar seguro. É isso, é fazer a prevenção e, claro, também acontecer alguma situação, estamos prontos para atender. Hospital Público do Coração. Isso vai ser uma das metas que eu vou correr atrás e muito, muito. Brasília precisa. E não só Brasília, o entorno, né? Porque a gente atende também o entorno. Sim. O entorno também vai ser muito beneficiado com isso. Então, isso é uma das grandes metas minhas aí. Eu falo com experiência de causa própria. Minha mãe esteve internada, fez uma cirurgia do coração, e aí ela ficou numa ala que só era o pessoal do coração que tinha feito cirurgia, lotado. Eu falei, gente, como tem gente infartando aqui no DF, né? Nós perdemos agora, um senhor no hospital de base, né, que não tinha talvez a estrutura ou não atenderam rapidamente e acabou morrendo não no hospital, teve um infarto. Gente, se a gente tem um hospital para isso, você consegue até desafogar o hospital de base, os outros hospitais, você consegue desafogar botando um hospital. Hoje é o mais sério, o problema do coração é o mais sério. Então, você desafoga, você consegue aliviar muita coisa, gente. Isso é para as pessoas evitarem filas, evitarem sofrer. Daqui a pouco chega um pré-infartado e não consegue ser atendido e ali morre. Não pode. Isso é inadmissível. Então, se a gente tiver uma estrutura para ser atendidos, meu Deus do céu, olha o que você consegue salvar, o que você consegue desafogar outras situações, né, com outros casos que chegam ao hospital de base com outros problemas. Né? Então, tem muita coisa tem muitas coisas que a gente consegue fazer com que Brasília cresça. Esse é um dos projetos. Com a sua pauta principal, que é o esporte, né? Percebi que a gente abrangeu aí muitas áreas. Segurança, né? Todas. Pegando nossos jovens aí, Isso. dando disciplina, mostrando esporte para eles. Tira das drogas, tira da bandidagem. Trabalhando a pauta aí também da saúde, dos idosos, porque Brasília... Gente, a gente está ficando idoso aqui em Brasília, né? Daqui a pouco a maioria seremos idosos. Exato. 60 a mais aí. Perfeito. Você pode... o que eu também tenho a preocupação com turismo? Turismo de Brasília. Brasília é a nossa capital. O pessoal fala, vamos lá para Brasília para poder resolver os problemas. Né? Para poder pedir lá para os deputados, pedir para os senadores. Nós temos aí de oportunidade um lago lindo que a gente tem. Ali a gente tem uma frota. E fomenta o lado empresarial também. Mas é claro, você movimentando o turismo, você vai movimentar o empresário, você vai movimentar a economia. Até porque Brasília não é só servidor público, né? Não é só servidor público. Porque tem gente que acha que é só servidor público. Claro, Brasília vive fora do servidor público. Tem muitos aí empresários, tem um comércio, tem os feirantes, tem a agricultura. Tudo isso tem que ser fomentado. Né? A gente, eu costumo dizer, a gente tem esse link muito com o esporte. Eu acho que só vai falar no esporte, não. A gente tem aqui. Eu tenho meus caminhos aqui. Que a gente falou do esporte, mas o esporte abrange tudo. A agricultura, você vai ali por lado de Braslândia, você tem ali a nossa agricultura que a gente pode fomentar também. Tem aí. Gente, nós temos uma vinícola aí de vinho, uma vinícola... Aqui no DF? Aqui tem forte. Olha aí, eu não conhecia, não. Pois é. A gente tem que fomentar os vinhos locais, que ganham prêmios. Tem vários que pode mostrar assim, porque a gente gosta de valorizar muito de fora, né? É normal isso, né? Vamos valorizar de fora. E aqui, nossos vinhos feitos aqui em Brasília ganham prêmios lá e aqui em Brasília ninguém conhece. Você acabou de dizer. Eu não conheço. Não conhece. Então, assim... a gente tem que fomentar isso, gente. Tem que valorizar a nossa terra, valorizar quem é. Eu acho que valorizar a nossa cultura. Eu vejo que a gente não valoriza a cultura do DF. Apesar da gente ser bem amplo aí, porque a gente tem o nordestino, nortista, sulista, sim, claro. Tudo aqui dentro do DF. É uma multicultura enorme. Eu acho que é bom. Isso é bom. A gente está em todos os caminhos aí. Sim. Mas a cultura brasiliense precisa ser fomentada também. E empresária aqui em Brasília, eu já fui empresária, a gente é muito massacrado, perseguido. Né? Aí não tem como a gente fica engessado até para expandir dentro do mundo empresarial.
E outra falha Tem que também que a gente fomentar, tem os muito, que eu já empresários. passei por isso, é a falta de mão de obra. Hoje tá, Hoje você hoje tá precisa de um escasso. açougueiro, é Não luta tem. para ter um açougueiro. Você Uma quer caixa fazer é difícil. se quiser fazer uma reformazinha na sua casa, vai tentar buscar para você ver como é que é. Tá escasso, tá escasso. Então, assim, a gente tem que fomentar a parte empresarial, precisa, claro, claro, para que ele tenha força para dar a oportunidade, para dar Mas precisa da mão de obra emprego, qualificada mão para de obra isso. qualificada. E aí onde entra, a gente dá a oportunidade para que as pessoas, eles, quando tiverem a oportunidade, né, aí entra a parte dos jovens, né, se qualificarem, Sim, estudar aonde vai começar a abrir espaços, oportunidades, e os jovens começar a preencher essas sim, oportunidades. Aí eu volto de novo para os jovens. Mas na área acho que a mão de obra a gente precisa fomentar. sim. A mão de obra não tem jeito. Eu sou super Brasília. a favor do cursos técnicos. Curso, claro, Curso curso técnico, curso técnicos, profissionalizante, onde poxa. você fala, eu quero ser um açougueiro, então você vai fazer um Isso, curso de curso. como desossar a carne. Eu quero ser uma caixa, vai fazer matemática, passar troco, receber valores. Então, Isso. assim, Chega com qualificação, todo o negócio cresce. sim, A pessoa, o trabalhador, o empresário vai ver que esse trabalhador, ele falou assim, opa, ele tem qualificação, ele não precisa ficar, ele não pode ficar só nesse bequinho aqui, nesse quadradinho aqui, não. Ele pode expandir. E aí é onde começa a aparecer a oportunidade para esse trabalhador. sim, Ele estando mais preparado, ele vai ter oportunidades da empresa. sim. E o empresário vai saber, opa, eu quero trazer isso aqui e quero fazer ele crescer. Essa Ele mão vai de obra ajudar a minha empresa, qualificada essa que mão eu quero. qualificada. Acho que isso é um ciclo, é uma coisa que leva a outra. Então precisa-se sim com qualificação aí para as pessoas aqui em Brasília, porque a gente foge muito disso, só servidor público. Não. Aqui tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem Nosso muito quadradinho comércio, meu Deus do é céu. gigante. Nosso quadradinho tem muitas é um quadradinho de oportunidades, precisa Sim, ser. sim. E a gente está chegando aí, finalizando o nosso podcast. Washington, Coração Valente. Você Isso. quer deixar algum recado? Só fala final aí para finalização aí do nosso Bom, podcast. primeiro assim, eu me coloquei à disposição assim, de Brasília, né, e agora Como deputado federal, como né? pré-candidato Pré-candidato. a deputado federal, coloquei sim à disposição, porque eu tenho orgulho da minha cidade, sempre valorizei a minha cidade, isso do mundo afora quando eu fui sair, né? E uma outra coisa, porque eu tenho a qualificação de poder assumir esse posto. A gente tem muitos projetos. Inclusive, eu não falei, quando eu tive a oportunidade de estar com pouco tempo como deputado federal representando o Rio Grande do Sul, eu fiz um projeto de lei que toda e qualquer tipo de agressão ao professor era pena dobrada. Eu só não dei a continuidade. Eu fiz o projeto de lei, iniciei o projeto, e aí a deputada de São Paulo, que não lembro o nome agora, o ano passado virou lei. Virou lei. E foi um projeto de lei meu. Então, assim, porque eu não tive a continuidade, né, aí na casa. Uhum. Agora eu quero ter essa continuidade para fazer ainda muito mais projetos. Então, esse é um projeto meu, né? Então, o que a gente quer fazer? Botar o nome à disposição. Eu deixar sério para todos os seus telespectadores, ouvintes, enfim. Eu não estou entrando na política porque eu preciso. Graças a Deus. Não dependo, não preciso. Mas eu sei que eu tenho uma missão para cuidar das pessoas. Foi um chamado que Botar você o meu recebeu. nome à disposição. Eu poderia muito bem ficar no sofá com o pé pro alto lá e reclamando de todo mundo. Não é o meu caso. Eu não sou assim. Eu quero progredir, eu quero fazer acontecer. Eu sempre levantei cedo da cama para buscar e fazer o acontecer. Então a gente não precisa, não dependo, tenho um rabo preso com ninguém. E a gente está entrando com personalidade, com pulso firme, forte, pensando nas pessoas do Distrito Federal e fazer com que com que o Distrito Federal tenha representantes no alto escalão da política brasileira. Não tem. Há quantos anos? Não temos. Não temos. Não, pode ver. Os ministros têm de tudo que é estado. Verdade. Vamos pensar, vamos fazer essa história. Então, com essa oportunidade, a gente quer fazer isso. A gente tem que ter representatividade forte lá dentro para mostrar que eu tenho um povo aqui, eu tenho uma que estão me botaram aqui, me botaram como uma oportunidade, que estão atrás de mim que vão me cobrar. Então, tem que ir para defender esse povo que é a
a nossa cidade, que é a nossa Brasília, o nosso Distrito Federal e o entorno. Verdade. Washington Coração Valente, então não foi você que escolheu a política, foi a política que te escolheu, né? Foi mais ou menos isso. Foi quando eu fui chamado, foi a política, e graças a Deus que me escolheu, e a gente sempre pôde fazer a gestão. Quando eu estive no Ministério do Esporte, fui secretário nacional de esportes. Então você tem uma experiência enorme aí. Eu tenho, fui vereador, fui deputado federal, fui secretário nacional de esportes. Agora eu estava no Ministério novamente do Esporte como presidente da APFUT. Você é um homem da vida pública, então, né? Então eu já tenho uma certa experiência, mas a gente sabe que a maior experiência realmente é você lidar com o povo. Eu poder entrar na classe A, na B, na C, na D, sempre de cabeça erguida e, graças a Deus, sempre muito bem recebido e fazer pelas pessoas. Perfeito. Esse é o meu objetivo e eu tenho certeza que irá acontecer. Obrigada, Washington Coração Valente. O podcast da Fran estará sempre à sua disposição aí quando quiser retornar. Tá bom. Finalizamos agora com o podcast da Fran. Mais uma entrevista de sucesso com o pré-candidato a deputado federal, Washington Coração Valente.